Tá chegando mais um Papo de Dinheiro aqui na programação da BMC News. Papo de Dinheiro, que é o seu podcast sobre finanças e educação financeira. Semanalmente aqui com episódio inédito para todos vocês. E vamos lá hoje falar sobre um tema super legal. BDRs. Mas Débora, vamos falar sobre BDRs? O que tem acontecido? O que é BDR? Vamos lá, primeiro de tudo. Vocês devem ter ouvido falar daquele pedacinho do Nubank em algum momento, né, desses últimos anos. O que acontece? O Nubank deixou de negociar suas ações no Brasil. Os investidores passaram a ter BDRs. Esses BDRs também vão ser descontinuados aqui no Brasil. Mas e agora? O que acontece com os investidores que têm um pedacinho do Nubank? Bom, para poder entender exatamente, né, o que vai acontecer agora, o que acontece com esse mercado de BDRs, isso pode acontecer com outras empresas ou não, enfim, eu trouxe ele que é super especialista também, muito em investimentos internacionais e em tantas outras coisas, afinal de contas, Guilherme Zanin, que é economista, professor do Unibanco também. Tava com saudade de recebê-lo aqui na nossa programação. Zanin, seja muito bem-vindo. Obrigado, Débora. É um prazer estar sempre aqui com o pessoal da BMC, eu acho sensacional. E vamos conversar um pouco aí sobre investimentos. Vamos lá, mas antes disso, né? Sei que tem muita gente já pode conhecer o Zanin durante aqui, né, vários outros momentos da nossa programação, mas Zanin, conta rapidamente só um pouco, né, do que você faz, da tua carreira, né, onde que você está hoje, só para poder o pessoal entender exatamente, né, porque que eu te trouxe aqui hoje. Show, perfeito. Então, Débora, assim, para quem não me conhece, eu acho que o grande destaque mais relevante é que eu trabalho com investimentos desde o início da minha formação. Formei em economia lá pela PUC do Rio Grande do Sul, talvez alguns vão até entender um pouco no sotaque diferente, e acabei desenvolvendo toda a minha carreira no mercado financeiro. Passei por grandes corretoras, XP Investimentos, Evino, corretora de investimentos no exterior. Acabei me especializando bastante em renda variável, acompanhava muito o mercado no exterior e hoje acompanho também Brasil. Na Brasilprev, como especialista em renda variável, também faço o curso do CFA, sou certificado como analista internacional pelo Instituto CFA, junto com o Brasil, CGA, CNPI, e a gente dá aula lá sobre investimentos e renda variável de forma generalizada. Então, sensacional. Já viram que tem bagagem aqui para poder esclarecer absolutamente tudo pra gente. Então, vamos lá. Antes da gente entrar nessa história do Nubank especificamente, vamos explicar para quem tá, né, nos assistindo agora. Porventura, a gente sabe que existe uma sopa de letrinhas no mercado financeiro, né? E BDR é mais uma delas. Então, Zanin, vamos tentar explicar o que exatamente são os BDRs, né? Como que eles funcionam, o que exatamente é esse ativo, enfim, traduz um pouco pra gente BDR. Show. Primeira coisa, acho que é importante o investidor entender, que quem está iniciando, né, que o BDR ele é um depósito de uma ação. É como se basicamente a gente estivesse investindo naquela ação de forma indireta. Como assim? Se a gente parar para pensar, por exemplo, no passado, a gente podia investir em ações da Microsoft, da Apple, do Google, só que a gente precisava abrir uma conta no exterior. E não era tão simples, tão trivial. Como hoje em dia, né? Como hoje em dia. Felizmente, com o advento da internet, hoje em dia é muito mais fácil você ter uma conta no exterior e poder fazer aplicações. Mas o investidor local no passado tinha certas dificuldades. O que a Bolsa fez para tentar facilitar e dar acesso a esses produtos? Ela criou um recebível que possui um lastro naquelas ações. Ou seja, você está comprando uma ação do Google ou da Apple, só que é no Brasil. É como se você tivesse um pedaço daquela empresa e ele fosse listado e você pudesse negociar no Brasil. Por isso que são Brazilian, que são empresas estrangeiras que estão negociando no Brasil, depósito recebível. Então, você tem um pedaço. Então, por exemplo, você tem 1/6, 1/10 de uma empresa, de uma ação lá fora. Uhum. E quais são, atualmente, as principais oportunidades, assim a gente pode dizer, né, de BDRs? O que eles oferecem para os investidores brasileiros em relação, por exemplo, à diversificação, que a gente fala muito, essa palavra, né, tem na boca aí de todo mundo. Tem que diversificar seus investimentos. Acho que é uma das coisas que eu mais ouvi desde que eu, né, comecei a trabalhar com notícias de finanças, de mercado financeiro. Então, quais são essas possibilidades, né? Que possibilidades são essas que existem através do BDR? Show. Acho que assim, primeiro ponto que é relevante. No Brasil, a gente tem uma bolsa que é preponderantemente baseada em commodities e bancos. Ou seja, se você quer investir numa
uma instituição financeira, aqui a gente tem diversas oportunidades, assim como também empresas que acabam se beneficiando da nossa economia local. Porém, a gente não tem acesso a outros produtos, como, por exemplo, empresas de tecnologia, de forma tão ampla quanto nos Estados Unidos, por exemplo. Ou mesmo empresas de commodities e bancos, de instituições que estão na vanguarda e que principalmente estão inovando no mercado global. Infelizmente, o nosso mercado ele tende a ser muito incipiente, muito pequeno. A partir do momento que a gente acessa outras empresas do mercado do exterior, a gente consegue diversificar a nossa carteira e se expor a outros setores e outros vetores de crescimento. Vamos pensar que nos últimos 20 anos, o nosso mundo cada vez ficou mais dependente de tecnologia. A gente hoje em dia utiliza, por exemplo, a Petrobras para abastecer o nosso carro, que seja semanalmente, mensalmente. Agora, a gente provavelmente utiliza todo dia o nosso computador da Microsoft, nosso celular da Apple, faz pesquisas no Google, ouve Spotify. Então, a gente tem uma gama de empresas de tecnologias que já fazem parte do nosso dia a dia e que o investidor brasileiro normalmente não teria acesso na bolsa local. Mas através de um BDR ele consegue aproveitar e diversificar, e se esse setor, e se esse mercado, por exemplo, tecnologia, ou cybersecurities, ou cannabis, games, a gente tem diversos outros setores que estão disponíveis no mercado no exterior. Se o investidor brasileiro investir diretamente através das ações lá fora, ou indiretamente através dos BDRs aqui no Brasil, ele consegue fazer isso e diversificar mais sua carteira e aproveitar crescimento de setores que provavelmente vão estar aí nos próximos anos. Perfeito, uma grande oportunidade. Agora, a gente sabe que também existe o perfil, né, de um investidor. E a gente sempre também, a gente já falou muito sobre isso aqui no Papo de Dinheiro. O BDR é para qualquer tipo de perfil de investidor? Qual que é o nível de risco, né, quando a gente está falando aí de um investimento lá fora? Como que a gente pode definir isso de uma maneira muito clara para quem está nos acompanhando, né? Porque, quer queira ou quer não, o BDR já é um passinho a mais para quem está no mercado, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, o investidor conservador, ele já naturalmente não teria predisposição para a renda variável, ou seja, ações. Quando a gente fala de BDRs, você está investindo em ações do exterior. Então, assim, a gente já indica para um perfil, no mínimo, moderado para agressivo. Além disso, quando você investe em BDRs, tem a oscilação do câmbio, do dólar, que impacta no preço do ativo. Pode ser que, por exemplo, a empresa suba 10%, mas o dólar caia 5%, como aconteceu recentemente. Então, o ativo ele acaba sofrendo, nesse caso, uma performance menor, ou poderia ser maior, e, consequentemente, isso traz volatilidade, seja maior ou menor magnitude. Então, eu diria que, assim, é uma excelente oportunidade para investir, diversificar, também se expor a câmbio, se expor a dólar e aproveitar. Esse foi um dos maiores investimentos, se a gente pegar aí dos últimos 10, 20 anos, o dólar saiu de 1 para 2, 3, 5. Então, foi um bom investimento investir no exterior, aproveitar o câmbio, mais a valorização da empresa, só que também oscilou bastante. Então, se alguém busca um prazo menor, tem uma necessidade de liquidez, talvez o BDR não seja o objetivo. Mas para quem busca boas empresas, bons setores, descorrelacionados, com grande potencial de crescimento, com certeza o BDR faz sentido para esse tipo de perfil. Perfeito. E para poder você conseguir acessar um BDR, você precisa ter uma conta na corretora? É fácil, assim, tá lá mesmo no broker? Como que você consegue ter acesso a isso? É a mesma forma que investir em ações tradicionais, é só você abrir uma conta no Brasil em alguma corretora local. Eu acho que o grande destaque é que no passado, e esse tipo de investimento, algumas pessoas podem até achar na internet, ele era exclusivo de investidores qualificados. Ou seja, pessoas que tinham acima de 300 mil, acima de 1 milhão, e tinha pouca liquidez. Com, de novo, o advento da internet e principalmente a bolsa se modernizando, entendendo a competição que veio, com corretoras abrindo oportunidades do exterior, eles diminuíram. Então, hoje em dia, você pode comprar apenas um BDR, ou seja, como comprar uma ação, com liquidez diária, com certa liquidez, e assim, você poder comprar e sair vendendo no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou semanas, meses depois, sem problemas.
E com a mesma facilidade, assim como você vai colocar um ticker, por exemplo, um código da ação da Petro 4, Petro 3, você pode colocar, por exemplo, Google, que é GOOG, são 4 letras, e normalmente é o número 34. Então você coloca esse código, o 33, ao final, ou só escrever na corretora mesmo Google, que ele vai mostrar as opções disponíveis. Perfeito. Agora vamos lá, vamos entrar nesse assunto aí do Nubank, que me chamou bastante atenção, porque quando o Nubank, né, abriu, né, fez a sua listagem na Bolsa aqui na Brasileira, houve uma campanha fortíssima, né, em cima disso, do trabalho ali de abrir realmente, né, muito mais a movimentação para essa questão de investidores, né, de ter, aliás, de atrair mais investidores para a Bolsa. E se a gente para poder analisar, tem alguns gráficos que a gente consegue ver naquele momento ali o boom que dá ali na Bolsa do tanto de pessoas que acabaram através de uma conta Nubank. Você tinha que ter uma conta Nubank para poder ter um pedacinho, né? Então, eles fizeram um grande trabalho educacional na época e tudo mais, enfim. Mas o fato é que muita gente abriu a conta. Por quê? É gratuito, fácil acesso e eu vou ter um pedaço, eu vou ser sócio do banco. Essa era a grande... Tempos depois, o Nubank, que teve lá suas volatilidades, né, seus riscos aí de mercado, decide não ter mais ação na Bolsa Brasileira. E essas pessoas que tinham esse pedacinho, automaticamente estaria sendo transformado ali no BDR. Porém, agora, o Nubank vai descontinuar esse BDR aqui no Brasil. Quais são as implicações, assim, quais são as consequências, né, dessa decisão, dessa descontinuidade para os investidores que têm esse BDR do Nubank? Legal, assim, Débora, a primeira coisa, acho que é importante os investidores que têm esse pedaço, né, ou que estão preocupados, que a gente tem uma grande massa, mais de 1 milhão de investidores com essa posição. Eu acho que a gente primeiro começar a falar com essa pessoa, antes da pessoa que de repente está pensando em investir ou não em Nubank, ou que acha, né? Eu sempre falo que essa é uma daquelas típicas de empresas que é 8 ou 80, né? Ame ou odeie. Cada um tem... Normalmente as pessoas têm opiniões bem fortes sobre esse negócio. Mas para quem tem um pedaço, quem, como bem comentou, ganhou essa posição do banco. A gente vai ter até no dia 11 de agosto uma posição, você pode entrar no seu aplicativo, eu mesmo já entrei para testar como é que funciona. A partir do momento que você tem esse pedaço, ele já aparece para você aquela ação que você ganhou, aquele BDR, então, que é um depósito da empresa que ela é listada lá fora, tá? E você é sócio do banco com aquele pedaço. Ela fez o IPO dela há um tempo atrás, ela preferiu listar nos Estados Unidos por um motivo de que lá tem valuations, métricas de valor de mercado que falam que ele vale mais. Normalmente o investidor americano ele tem uma cabeça um pouco mais longo prazo, no Brasil a gente é um pouco mais curto prazista, e principalmente ele paga mais por um objetivo de retorno. Dito isso, eu acho que é o relevante. O Nubank ele abriu a operação aqui para tentar incentivar os investidores, mas essa operação custa para ele. Você ter o que a gente chama de BDR nível 3, que foi o que ele fez, é muito custoso, porque eles tentaram com isso captar recursos e foi bem sucedido, tanto que fizeram um IPO. Só que isso acaba tendo maiores custos de auditoria, tem que fazer reporte em inglês e em português, porque eles estão listados lá fora e no Brasil. Então, assim, é um custo excessivo para a empresa. No passado, quando a gente tinha juros zero nos Estados Unidos, juros 2% no Brasil, fazia sentido. Por quê? Porque a gente queria estimular e o mercado da empresa estava crescendo. Só que nos últimos 2 anos o mercado mudou bastante. A gente saiu de um juros zero nos Estados Unidos para 5, no Brasil de 2 para 13, e as empresas tiveram que mudar a sua cabeça e principalmente dizer o seguinte, eu preciso ser mais efetiva, mais lucrativa. Uma operação, por exemplo, como o Nubank, que ele tem esse BDR, custa para ele só para manter essa posição, provavelmente, aí é uma estimativa minha, pessoal, né? Em termos de números, acima de 2, 3 milhões só para você ter essa estrutura. Será que vale a pena para o banco se é efetivo? Provavelmente eles viram que não. Então o que eles pensaram? Bom, eu vou ficar mantendo esse custo, ter um carrego a longo prazo, ficar gastando com isso? Ou eu vou fazer o quê? Eu vou converter ele em um BDR nível 1. O que é a diferença do nível 3 para o nível 2 para o nível 1?
Quanto maior o nível, mais regras ele está suscetível, mas mais ele pode captar. Quanto menor o nível, menos regras, menos auditoria, menos relatórios eles precisam fazer, mas o custo é bem menor. Então, assim, fica mais fácil para eles. Como eles já têm que listar lá fora, eles já têm que fazer várias regras lá fora, todas as empresas, Google, Apple, Amazon, no Brasil até, que tem BDR, são nível 1. Na verdade, assim, o Nubank era quase um outlier, uma fora da curva em termos de estar listado nível 3. O que eles disseram? Vamos transformar os nossos BDRs em nível 1. Então, até depois de dar todo esse contexto histórico... Não, e é ótimo, né? Para as pessoas entenderem exatamente, tipo, porque pode ficar muito... Ah, nossa, agora, sei lá, aproveitou, abriu, captou dinheiro, não sei o que, e agora vai embora, né? Acho que pode ficar muito essa sensação para quem não entende exatamente o que acontece por trás nos bastidores, né? Perfeito, exato. Então, assim, teve todo um contexto histórico que mudou para isso, para a empresa, principalmente, ter essa atitude. Beleza, que agora para o seu investidor, o que vai acontecer? Você pode ir lá no sistema e você pode converter a sua BDR nível 3 para BDR nível 1. Para você, como acionista, muda alguma coisa? Absolutamente nada. Mas você tem que entrar lá no sistema e pedir para fazer essa mudança. É como você aceita que, digamos assim, tem um menor nível de rigorosidade nos dados, nas informações que a empresa precisa prestar. De novo, eu acho que isso não tem tanta relevância porque ele já tem que prestar muitos dados lá fora, para a SEC. Então, assim, não é um problema tão grande para o investidor. Ah, Guilherme, poxa, eu não quero fazer isso. Eu quero ter as ações. A segunda opção, a primeira é converter de BDR nível 3 para nível 1, você aceitar essa mudança. A segunda opção é você converter as suas ações nas ações lá fora, e aí você tem que fazer no mínimo, você tem que ter no mínimo 6 ações para poder fazer isso. Então, assim, a maioria das pessoas que ganhou um pedacinho. A maioria das pessoas não vai poder fazer isso. Quem comprou um pouco mais no IPO, quem tem maior posição e tiver 6 ou múltiplos de 6, 12, 18, 24 e assim por diante, pode pedir para uma corretora no exterior, uma corretora que tem a operação fora do Brasil, para converter aquelas 6 BDRs, aqueles 6 certificados, numa ação. Essa é a grande vantagem do BDR, ele realmente tem um depósito por trás, tem uma ação por trás. Se você tiver múltiplos de 6, você vai convertendo em ações e tem lá fora. Essa é a segunda opção. Ambas as opções você tem que fazer alguma coisa. Você tem que ir lá e pedir para trocar, para converter para uma ação de 6 BDRs para uma ação ou para converter de nível 3 para nível 1. E Guilherme, e se eu quiser só receber o dinheiro? Ou se eu não fizer nada, o que vai acontecer? Basicamente o banco vai recomprar a sua ação, né, pelo valor que ela tiver lá no dia 11, na DataX, que ainda a ser confirmada. Poxa, a ação está mais ou menos, o BDR hoje está aproximadamente R$6. Então, é como se você estivesse vendendo. Eles vão pegar e vão vender isso. Tá? Você vai receber na conta os seus R$6 e não tem mais a empresa. Guilherme, quis vender? Beleza, foi lá e vendeu, problema resolvido. Não fiz nada? O banco vai vender para você. Apenas se você converter, eu quero continuar com a empresa, aí você tem que pedir para converter de BDR nível 3 para nível 1 ou converter as ações no exterior. Essa situação do Nubank é um caso isolado ou pode acabar representando uma tendência para o mercado brasileiro, assim, para outras empresas que tenham BDRs? Porque, como você muito bem falou, existe um custo, né? E hoje o mercado, a situação macroeconômica é outra. A situação que a gente tem é outra, as empresas tiveram que mudar a chavinha, como você, né, muito bem pontuou, Guilherme. Então, existe, assim, a gente corre, é claro que a gente estaria muito na futurologia, mas é um custo operacional que pode, eu acredito, ser questionado por outras empresas. Sim, Débora, eu acho que o principal ponto, na verdade, assim, o Nubank ele já fez algo que foi bem extraordinário, né? Que foi fazer a dupla listagem. Isso foi algo que a gente tinha visto inédito, tá? Todos os outros BDRs são níveis 1 no Brasil, ou seja, é o nível mais básico de entrada. Quando eles fizeram essa operação, como bem comentou, foi para fomentar o mercado. Mas, assim, o grande objetivo da empresa foi listar lá fora.
A gente tem visto o XP lançou as suas ações lá fora, banco JBS Inter, agora tá JBS está indo para fora, banco Inter pegou e removeu os seus ativos no Brasil para mandar lá para fora. Então, assim, o que eu acho que assim, não vai acontecer de novo, até porque a gente não tem outros BDRs níveis 3 no Brasil da mesma forma. Segunda coisa, que isso, eu acho que, na minha opinião, a grande dúvida que a gente tem é se esse IPO foi bom ou não. Isso, e eu lembro que isso na época foi muito questionado, dividiu muito a opinião do mercado, né? Então, Exato. assim, e aí, como é que foi? Assim, tinha uma expectativa gigantesca em cima do IPO, alguns ali defendendo, e isso acho que essa divisão ocorre até hoje, né? Cada um com seu consenso. Mas realmente, e aí, foi bom ou não foi? Exato. Hoje, até coincidentemente, eu estava conversando com a minha esposa, a gente estava até conversando antes sobre isso, e a minha dúvida, eu fiquei assim, poxa, para quem investiu, ganhou um pedacinho e vender esse pedacinho, que provavelmente vai ser a grande maioria das pessoas, você ganhou 6, mas vamos dizer que esteja esse preço mais ou menos lá no dia 11 de agosto, você ganhou R$6. Poxa, é um dinheiro dado de graça. Então, assim, as pessoas, teoricamente, não poderiam reclamar, porque é um dinheiro que, assim, você não recebeu, você simplesmente pediu para receber, ganhou uma ação e foi convertida, transformou em R$6 na sua conta. Parando para passar por esse ponto, acho que teria sido um sucesso em termos de deu um dinheiro. Em termos do mercado financeiro, a gente tem um boom de pessoas entrando, de repente um boom de pessoas saindo. Tá certo? Com capital que não era o suficiente, não eram grandes investidores de bolsa de valores ou pessoas que estavam daqui a pouco realmente fomentando o crescimento do mercado. A gente ainda vai parar para avaliar. E além disso, o IPO foi com as ações, o BDR, custando aproximadamente R$10, R$12. E terminou em 6. Então, assim, o investidor que viu a sua conta lá no início, 10, 12, e no final está sendo vendida por 6, por mais que tenha ganho, ele de repente ele fica com aquela sensação de, poxa, tive uma má experiência no meu primeiro investimento na Bolsa de Valores. Então, assim, eu ainda tenho dúvidas se foi algo efetivo ou não para o mercado, se foi algo que vai ter trazido benefícios ou não. Mas foi um teste, foi uma experiência, acho que para todo mundo, para a Bolsa de Valores, para os investidores, para as corretoras. E principalmente, acho que o maior destaque de todos foi exatamente o brasileiro conhecer mais BDRs. Acho que se teve uma classe de ativos entre todas que mais se beneficiou foram os BDRs. Por mais que tenha tido a compra e a venda, mas principalmente as pessoas buscaram aprender, assim como estão aprendendo hoje no podcast. Perfeito. Bom, eu vou pedir para você aguardar um pouquinho, Zani, porque a gente tem que ir para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente na volta continua falando um pouco mais sobre essa possibilidade de investimentos e também para entender um pouco mais sobre essa descontinuidade aí desse nível de BDR aqui no Brasil do Nubank. Então você não sai daí, continue com a gente, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta aqui com Guilherme Zanin, economista, professor também do Elmi Banco, falando um pouco mais sobre BDRs, essa possibilidade de você conseguir investir aqui no Brasil em empresas lá fora. E especificamente tentando entender, né, exatamente esse posicionamento do Nubank em fazer essa descontinuidade de um tipo de BDR aqui no Brasil. Entender, claro, também como é que ficam os investidores que tinham ali esse pedacinho, né? E a gente foi ali para o intervalo, você comentando que quer queira ou quer não, a gente precisa reconhecer esse saldo positivo, né, do trabalho que veio ali por trás do Nubank. A gente não entende exatamente hoje até que ponto foi muito lucrativo ou não para a empresa em si, mas olhando, Zani, por um outro lado, pegando uma outra ótica ali de que a gente ainda existe muito a se aprender no mercado financeiro. A gente sabe que a população brasileira que investe realmente em bolsa é muito pequena ainda, né? A gente tem praticamente nada se for comparar a outras bolsas pelo mundo. E aí, quando a gente tem notícias como essas, a gente não pode, de repente, gerar uma desconfiança no investidor, uma insegurança. Eu acho que essa seria a melhor palavra. Tipo assim, poxa, eu vou investir nessa empresa, na ação dessa empresa, e depois ela descontinua, e o que eu faço? Sim, perfeito. Assim, Débora, eu acho que o principal fator e mais relevante para o investidor, e ele precisa entender, é que esse realmente é um evento excepcional. Assim como a listagem do Nubank dupla foi excepcional, foi algo que não era
esperado que a gente tivesse, que eles fizessem um nível 3, que é um dos mais rigorosos, e que tivesse uma captação financeira. Os outros ativos, a gente está falando assim, de empresas gigantescas, como Google, Apple, Amazon, que já estão basicamente no Brasil como um recebível que assim, historicamente nunca aconteceu e provavelmente não vai acontecer de serem listados. Assim, eu entendo essa questão, e essa que é uma das grandes dúvidas que a gente estava até conversando anteriormente, né? Do quão foi benéfico ou não para o mercado, porque acaba gerando uma certa insegurança ou uma certa preocupação do investidor. Mas assim, em termos práticos e técnicos, outras empresas, é praticamente impossível a gente dizer que vai acontecer de novo, porque elas não passaram pelo mesmo processo do Nubank. E elas têm interesse de ficar com a listagem aqui no Brasil. Para elas é ganho de liquidez. Quanto mais pessoas comprando e vendendo, mais a empresa mostra que tem liquidez, e daqui a pouco ela consegue pegar empréstimos lá fora, ela consegue ver o seu ativo se valorizando, e isso acaba aumentando o patrimônio líquido da empresa, consegue atrair mais funcionários, dando stock options, que são opções. Então assim, quanto mais a empresa vê esse mercado sendo fomentado, mais para elas é interessante. E como elas já estão há anos fazendo isso, a gente tem BDRs no Brasil aí, há mais de 5, 10, 15 anos, dependendo do produto, claramente a gente consegue ter uma noção de que eles provavelmente vão continuar para o investidor, e que ele não tem esse risco, que foi um risco específico no Nubank, dado todo esse caso especial, né? Como você muito bem falou, a gente tem um avanço, né, desse tipo dessa evolução do mercado de BDRs no Brasil. Pensando nisso, Zani, partindo desse princípio, quais seriam, na tua opinião, né, as perspectivas e tendências realmente para esse tipo de investimento no futuro, assim? Porque se a gente para olhar um ano atrás, eu acho que até para dividir bastante, assim, antes no Nubank e depois no Nubank, talvez, né? Mas qual que são as perspectivas para esse tipo de investimento, na tua opinião, aqui no Brasil? Eu acho que devem aumentar com o tempo. É natural a gente ver uma maior globalização dos investidores, né? A gente sempre fala que globalização existe de duas formas. Ou você ter recursos diretamente lá fora, ou via Brasil, mas com pelo menos um percentual do retorno da carteira lá fora. Por quê? Porque o Brasil, eu gosto de brincar que não é uma ilha, né? A gente não está isolado de todos os efeitos. Por exemplo, a gente tem uma guerra na Ucrânia, a gente tem questões políticas entre China e Estados Unidos, e, querendo ou não, a gente está suscetível a fatores como esse. Pode ser mais ou menos, mas, poxa, se a China desacelera, a gente vê o preço das ações da Vale sofrendo, e claramente as pessoas consumindo menos na China ou comprando menos imóveis, as ações vão sofrer e vai gerar menos emprego no Brasil. Contudo, por exemplo, a gente está vendo um grande aumento de venda de tênis da Nike na China. As pessoas estão saindo de casa, pelo menos a pandemia está sendo liberada gradualmente, as pessoas estão querendo correr no parque, ter experiências que não sejam produtos, mas sim serviços, que elas precisam de tênis. Então, as vendas de tênis na China aumentaram expressivamente. Por que daqui a pouco o investidor não pode ter uma alocação em ações da Nike, que não é listada no Brasil normalmente, mas através de um BDR você consegue comprar, ou seja, você consegue ter um pedacinho, não é um pedacinho do Nubank, mas é um pedacinho de uma empresa gigantesca que é a Nike. E com isso aí a gente acaba se beneficiando, por exemplo, dessa retomada da China, dessa reabertura do mercado chinês. Então eu acho que, se a gente parar para pensar, os investidores eles cada vez mais vão ter acesso a essas empresas, Spotify, Google, McDonald's, que tem operações na Índia, que tem operações na Rússia, que tem operações na Argentina, no Chile. A gente parar de ficar tanto dependente puramente do nosso cercado e começar a ter uma carteira mais global. Porque além do benefício da diversificação, a gente ainda tem setores e segmentos que vão se valorizar em determinados ciclos econômicos. Se o Brasil daqui a pouco entrar no ciclo econômico de queda, existem outros setores em outros países que provavelmente vão crescer. E você pode investir através de um BDR. Assim como, se o mercado local valorizar, diversas outras empresas globais vão se beneficiar porque o Brasil está crescendo. A gente é um dos maiores países do mundo, uma das maiores populações e que consome bastante.
Então eu acho que essas empresas esses certificados vão cada vez crescer mais, assim como a cabeça do investidor, que a gente saiu de um mercado que era puramente poupança. De repente, hoje a gente já fala CDI, CDBs, LCIs e a sopa de letrinhas, como bem comentou, de uma forma um pouco mais normal. A gente já tem programas específicos, cada vez evoluindo mais. Eu acho que é natural o investidor, o próximo passo, ele globalizar os seus recursos, ele começar a ter exposição em outros países de forma indireta, por exemplo, através de um BDR. De um BDR, perfeito. Agora, quais pontos analisar, Zanin? Vamos supor, eu tive meu pedacinho no Nubank, não vou ter mais como continuar lá, mas eu quero continuar investindo, eu gostei dessa coisa do mercado financeiro e eu quero continuar investindo em BDRs. O que eu preciso analisar para escolher um bom BDR para que eu entenda que realmente aquilo é interessante para mim como investidora? Legal, eu acho que até entra naquele ponto que eu ia comentar, beleza, quem não tem Nubank e tá pensando em comprar, também. Ou tá pensando em comprar um Google, Apple, Amazon, tá interessado nisso. Como eu bem comentei, o preço dele pode ter caído, mas assim como numa loja, quando a gente vê um preço e ele cai, e a gente vê isso como um desconto, como uma oportunidade, para quem buscava ser sócio do Nubank, talvez agora esteja tendo um preço mais atrativo, com uma empresa se reestruturando para esse ambiente econômico mais desafiador. A mesma coisa as outras empresas, Google, Apple, Amazon, Nvidia, um dos grandes destaques desse ano, né? É uma empresa que faz os microprocessadores principalmente para inteligência artificial. Poxa, muita gente fala de ChatGPT, fala dos novos computadores. Como que eu posso me expor? Posso me expor até através de uma empresa que faz os microprocessadores, como a Nvidia, ou que comprou o ChatGPT, que é o famoso, como a Microsoft. Então, você pode, de repente, através dessas temáticas que você acredita com o seu futuro, cybersecurity, games e assim por diante, investir através dos BDRs. Mas eu acho que o principal ponto não é só você acreditar na tese em si. Poxa, eu gosto de Nubank, eu gosto de inteligência artificial, eu gosto de cybersecurity. Mas você precisa ver a geração de caixa da empresa. Existe uma frase que a gente brinca, né? Em mercados de alta, as histórias valem mais a pena. Em mercados em queda, a geração de caixa é que faz mais sentido. Uma empresa que tenha um bom fluxo de caixa, que gere dividendos, que tenha um lucro líquido, diversas coisas que a contabilidade, que parece meio chata, né? Mas que é importante. Assim como a contabilidade básica de casa, né? Você não gastar mais do que você recebe. Você sabe que isso é extremamente relevante. Tem meses que a gente gasta um pouco a mais, é óbvio. Mas assim, a gente tentar fazer com que no longo prazo... Isso não vire uma bola de neve. Não vire uma bola de neve e faça sobrar. A mesma coisa tem que ser com as empresas. Você não precisa ser um grande expert em finanças, em valuations, em análise para poder escolher uma boa empresa. Mas se ela tiver num segmento que você acredita, seja bancário, seja tecnologia, assim por diante, e ela tenha bons resultados, uma coisa que eu sempre falo é que qualidade é um aspecto difícil da gente valorizar. Né? Um terreno na Faria Lima ou em Wall Street, o quanto vale? É mais caro. A probabilidade dele cair é muito baixa. Assim como uma boa empresa. Se ela tiver cara, mas ela for uma boa empresa, ela provavelmente vai ficar cada vez mais cara. Né? Não tentar pensar, poxa, mas a empresa caiu e agora eu vou comprar só porque ela caiu. Tudo bem, mas e os números? Né? Você acredita na tese e ela faz o dever de casa? Ela, no caso, recebe mais do que gasta? Ela tem números que fazem ser atrativos? E, de novo, não precisa ser aquela super contabilidade. Sabendo o básico, poxa, a empresa está crescendo, o que ela faz, eu te garanto que vai colocar muito à frente da maioria dos investidores que olha puramente o preço e não sabe o que é um negócio. Agora eu vou fazer uma de advogada do diabo aqui. A gente está falando de BDR, claro, a possibilidade de você investir, você estando aqui na Bolsa Brasileira e investir lá fora. Mas hoje, como a gente já falou desde o início do nosso papo, o avanço de tecnologia, internet e tudo mais, você consegue muito facilmente ter uma conta lá fora. Né? Aí lá vai eu resgatar o Zanin lá da Avenue. Você sabendo que existe essa possibilidade, Zanin, você optaria por ter esse conforto? Já tô aqui com o meu broker, já vou através mesmo do Brasil investir lá fora. Ou você acha que é realmente mais interessante para o investidor pensar em ter essa conta lá fora? O que muda nessa situação se teoricamente
a gente está investindo na mesma empresa, seja através de BDR ou seja através de uma conta lá fora? Perfeito. A minha resposta mais básica é você investir em empresas de fora. Não importa como. Tá? É bem simples. Acho que a maioria dos investidores não investe em BDRs. A gente tem que pegar o percentual de pessoas que têm fundos imobiliários. Que beleza, são imóveis e eu acho que faz sentido. É muito tradicional para o investidor brasileiro alocar os recursos nessa classe de ativos. E aí faz sentido ele ver os dividendos e fica feliz. Mas, poxa, quantas empresas não se valorizaram nos últimos anos lá fora? Né? Para quem não investiu em empresas, principalmente dos Estados Unidos e nas empresas de tecnologia, perdeu a maior valorização, que foi os últimos 10 anos. Foi melhor que praticamente qualquer bolsa do mundo. Melhor que a bolsa chinesa, melhor que a bolsa russa, que a bolsa indiana, que a bolsa chilena e que a bolsa brasileira. Então, assim, você ficar de fora de uma classe de ativos que tem feito cada vez mais parte do nosso dia a dia, que é a tecnologia, ou outras empresas, mas que estão listadas nos Estados Unidos, me preocupa muito. Por mais que o mercado imobiliário seja interessante, eu acho que a pessoa também tem que estar imposta nesse segmento. Via BDR, como bem comentou, é mais fácil. Essa é a grande vantagem. Você já tem uma conta no Brasil, você coloca uma conta no exterior, você não precisa ter que lidar com duas contas diferentes. Uhum. É óbvio que a partir do momento que você está investindo lá fora, você claramente é sócio da empresa. Um BDR, que é um recibo, você é um sócio de uma forma indireta, que a gente chama de um derivativo. Uhum. Não um derivativo, normalmente o pessoal pensa na alavancagem e tudo mais, mas ele deriva, né? Ou seja, ele tem um ativo subjacente, uma forma mais simples, principalmente ele replica o retorno da Nike, da Google, da Apple. Mas assim, você não é sócio perfeito. Guilherme, poxa, eu tenho um BDR, tenho 10 BDRs, eu não vou lá votar. Beleza, concordo contigo, a gente não precisa fazer isso. Mas é óbvio que você tem o dinheiro lá fora, você é realmente sócio da empresa e os BDRs eles têm um pequeno custo que infelizmente você acaba pagando quando você está aqui. Então eu diria que assim, eu prefiro pensar em investimentos lá fora e ter uma alocação lá fora, mas para quem está iniciando eu acho que é natural começar pelos BDRs e mais recomendado, porque pelo menos é a porta de entrada e é a oportunidade dele aprender esse mundo. Depois ele naturalmente vai migrando também para ter uma conta no exterior. Pensando em riscos e em proteção, como você mesmo falou, né, tem um outro ponto importante que a gente precisa considerar quando a gente investe lá fora, que é o câmbio. Uhum. E a gente hoje a gente está com o dólar aí nessa casa de 4,80, operando abaixo de R$5, mas a gente sabe que nos últimos anos, se a gente for pegar o histórico, a volatilidade do câmbio é tremenda. A gente vive num país que tem, né, todo um ruído político que também respinga muito nessa questão da desvalorização da nossa moeda, incertezas jurídicas e tudo mais, ou seja, tem muita coisa que entra nessa conta e que impacta bastante, né, na questão da valorização do dólar, né, frente ao real. Como se proteger dessa volatilidade e não ficar tão exposto a esse tipo de risco que a gente sabe que tem, que também é atribuído ao investimento lá fora? É claro que a gente não pode ignorar, poxa, dolarizar, eu acho que até se a gente tem no nosso dia a dia, né, tantos produtos que são derivados ali do dólar de alguma forma, acho que não tem como a gente dizer, não tem, é meio lógico, né? Então eu vou investir também nisso para poder tentar trazer um equilíbrio. Mas também, por outro lado, tem um risco muito grande dessa questão, e você até pouco, agora no início da nossa conversa, você falou, tipo, você tem empresa que valorizou muito, mas o câmbio agora desvalorizou. E quando é o contrário, e aí? Perfeito. Acho que assim, para curto prazo, a resposta correta seria o ativo ele tende a ser menos volátil através de um BDR. Tá? Quando a gente olha um BDR, entre investir lá fora e investir aqui no Brasil, o que vai acontecer? Na sua carteira em reais, quando você está investindo no Brasil, você vai ver ele oscilando menos. Porque, como bem comentou, uma empresa sobe 10%, mas normalmente o câmbio cai. Normalmente a correlação entre bolsa de valores e dólar tende a ser um pouco, dólar real, né, paridade brasileira, tende a ser negativa. Ou seja, ele diminui um pouco os ganhos, mas também diminui um pouco as perdas. Ele diminui a volatilidade do ativo em si. Então uma Tesla, que daqui a pouco tem uma grande volatilidade, por causa do câmbio no Brasil, apesar de são dois fatores distintos, eles acabam reduzindo o risco da empresa. Então isso seria um ponto positivo pro BDR.
Agora, pensando a longo prazo, como a gente bem falou, né? O dólar saiu de 1 a 3, 4, 5, 6. E beleza, agora voltou para 5, 4 e pouco. Mas assim, a tendência, infelizmente, a longo prazo é de valorização da moeda americana frente à moeda brasileira. A gente tem mais inflação que os Estados Unidos, a gente tem crescimento similar, às vezes até pior. Então, assim, a gente não tem catalisadores que vão fazer com que o Brasil tenha uma moeda mais forte que a americana. Isso é muito difícil acontecer a longo prazo. Pelo contrário, a tendência é que ela desvalorize ainda mais. Então, a partir do momento que você tem os recursos lá fora e você está com uma cabeça pensando a longo prazo, você se beneficia das duas coisas. Da valorização da empresa, se for uma valorização boa ou ruim, e também da valorização do câmbio, tá? Enquanto aqui no Brasil, digamos assim, o câmbio, exatamente por essa questão, ele acaba meio que sendo um hedge que ele minimiza tanto o lado positivo como o lado negativo. Quando a gente pega duas empresas, tá? Por exemplo, quer dizer, dois ativos, Tesla, em BDR e Tesla, as ações lá fora, você vê que a valorização da Tesla lá fora foi muito maior do que no Brasil. Por quê? Porque os investidores locais perderam no câmbio. Né? Porque o câmbio brasileiro desvalorizou, o dólar valorizou e o câmbio brasileiro desvalorizou. Então, assim, para o cara que pensar a longo prazo, talvez assim, você pensar que o dólar pode ser o seu aliado, acho que faz total sentido. Mas novamente, se você pensar a curto prazo em termos de volatilidade, pode ser que os BDRs eles sejam pelo menos assim um pouco menos arriscados para sua carteira, e principalmente para quem está iniciando, né? Perfeito, que sensacional. Que aula aqui com vocês, Ani, hoje. Imagina. Quero muito agradecer a tua participação. O papo vai passando que a gente não vai nem ver no tempo passar. Mas antes de encerrar, eu quero deixar claro o espaço aqui para suas considerações finais. Tanto para que você fale, né, para esses investidores que, né, por um acaso estejam na situação sem saber o que fazer, nesse caso do pedacinho do bem, como para aqueles que possam estar, né, assustados, tipo assim, o que vai acontecer comigo agora? E para aqueles que também querem continuar investindo, né? Que tiveram essa porta de entrada, né? Que foi muito bem... que o Nubank tão bem abriu. Mas querem continuar investindo, descobrir esse mundo e querem continuar investindo. Então fica aqui o espaço para que você deixe suas considerações finais para esses investidores. Obrigado, Débora. É sempre um prazer estar aqui com a BMC. Eu fico muito feliz de falar do assunto que eu gosto, que é Bolsa de Valores e ativos de renda variável de forma generalizada. Eu acho que assim, para quem está investindo no Nubank, de novo, se você não fizer nada, você vai ganhar um dinheiro. Não é um grande recurso, mas é alguma coisa. Então acho que tem esse ponto. Se você quer continuar, pede para converter o seu BDR em nível 1 ou para converter as suas ações lá para fora. E para quem está iniciando, eu acho que, novamente, é um grande passo para o investidor brasileiro, os BDRs, eles vão cada vez mais ser democratizados, assim como diversos produtos de investimento, eu acho que vai fazer cada vez mais parte da vida dos investidores. Acho que quem está nos acompanhando está sendo feliz de ser alguns dos primeiros a aprender cada vez mais sobre isso. E eu fico feliz que esse mercado vai se desenvolver cada vez mais. É isso. Guilherme Zanin, muito obrigada. Você é sempre muito bem-vindo aqui na BMC News. E para você que está aí nos acompanhando, esse foi o nosso Papo de Dinheiro dessa semana. Você continua aqui na programação da BMC News, porque tem muito mais para vocês. E o nosso encontro sempre marcado semanalmente aqui no Papo de Dinheiro. Obrigada pela companhia de vocês. Tchau, tchau.